Olá, o assunto deste vídeo é escrita. Vamos falar qual a perspectiva de ensino da escrita a partir do documento norteador BNCC. Antes de iniciarmos, temos de refletir sobre qual o espaço da escrita em sala de aula, ou seja, qual o tempo dedicado à aprendizagem da escrita na escola hoje e nas últimas décadas. Bom, podemos afirmar com toda certeza que grande parte do ensino de língua portuguesa, nas escolas de modo geral, tem sido dedicada ao ensino da escrita. Por ser um ensino mais tradicional, ele acabou por privilegiar esse campo da linguagem. Porém, mesmo com grande parte do currículo dedicado ao trabalho com escrita, é notável que grande parte dos alunos saem do espaço escolar sem dominar essa habilidade, ou dominá-la de maneira apenas ou ao dominá-la de modo apenas parcial. Então, qual tem sido o problema? Por que nossos alunos, apesar de passarem anos dedicados ao estudo da escrita, ainda não sabem, de certo modo, e de maneira efetiva, escrever? É o que a BNCC procura resolver e é o que esse vídeo procura responder. Espero que vocês gostem e reflitam acerca do assunto. Bom, a escrita na BNCC é trabalhada a partir da perspectiva que a linguagem é trabalhada em todo o documento. A concepção adotada é a concepção de linguagem ou de língua como interação. Ou seja, a língua ela tem significado, ela tem funcionalidade quando ela consegue expressar determinados discursos. E esses discursos eles têm de vir agregados a determinados gêneros. Desse modo, nós podemos ter o entendimento que o ensino da escrita é também o ensino para o uso do discurso por meio de suportes que são gêneros. E esse talvez tenha sido o grande erro do ensino de escrita ao longo das últimas décadas, Uma vez que se trabalha, sim, a aquisição do alfabeto, o domínio fonético, o domínio da escrita, às vezes até inclusive também, de maneira muito assim pontual, o domínio da ortografia. Mas se esquece que o domínio da escrita de maneira efetiva para o seu uso em sociedade, gêneros do discurso. Dessa forma, a escola forma pessoas que dominam o alfabeto, que dominam a escrita de maneira parcial, mas ao mesmo tempo pessoas que não conseguem projetar esse saber nos gêneros, Logo, uma pessoa sabe escrever, mas não sabe escrever um texto dissertativo. Ela sabe escrever, mas ela tem dificuldade em transformar essa escrita que ela domina, por exemplo, numa resenha. Por isso nós dizemos que ela domina a escrita, mas a escrita dela não é funcional, Uma vez que ela tem determinados saberes acerca do alfabeto, mas não consegue produzir determinados gêneros, E esse tem sido o grande desafio do professor. Compreender, na verdade, que a linguagem é um processo de interação e que para o domínio da interação de maneira ampla, há necessidade também de se dominar os gêneros do discurso. A BNCC, então, ela vai, a partir dessa concepção de linguagem e adotando a ideia de que se trabalha a partir de textos a língua portuguesa, apregoar que o ensino de escrita é também o ensino da produção de textos literários, de textos científicos e, como vivemos agora numa sociedade de mídia, de textos multimodais e de textos midiáticos. Ou seja, o aluno estará preparado, uma vez que domine a escrita,
não para o domínio simples e limitado do alfabeto, mas para o domínio dos diversos gêneros textuais e para a escrita da maioria deles. Daí o trabalho com textos literários, como por exemplo narrativas, poesias, textos dramáticos, textos científicos como resenhas, artigos, enfim, textos dissertativos, resumos, textos verbovisuais, né, que juntam ali a imagem e a escrita como quadrinhas, cartoons, textos midiáticos relacionados ao campo e ao espaço online. Uma outra coisa que é trabalhada agora e que eu, por exemplo, como aluna não tive, e eu falo por experiência, porque isso eu tive que aprender de maneira empírica, né, e sozinha ali na prática, na luta mesmo, né, o hábito de se trabalhar o texto sem revisar o texto, né, o aluno ele é levado a escrever um texto, enfim, sem que se crie ao mesmo tempo o hábito de revisar esse texto, de reescrever esse texto. Então, o brasileiro, de maneira geral, ele raramente reescreve algo que ele fez. Quer dizer, o processo está errado a partir daí. Porque a escrita é um processo muito complexo, não falo aqui que é algo simples, né? Mas é um processo de projeção, né? Eu projeto sobre um suporte algo que eu, enfim, domino, porque li, porque ouvi, porque tive interlocução com outros, né? Então eu peguei um discurso alheio, eu ressignifiquei e agora eu estou projetando por meio da escrita. Esse processo, ele é um processo complexo, né? Ele demanda várias habilidades. O que é natural, geralmente? Natural é que eu, ao escrever, eu siga primeiramente os meus impulsos, né? Acerca desse assunto, ou seja, eu tente registrar e salvar no papel aquilo que está presente na minha consciência. E ao fazê-lo, a minha primeira preocupação é somente com o assunto em si. Não uma preocupação estética de como esse assunto estará ali, né, posto. Se eu volto a ler alguma coisa que eu escrevi, né, a priori, é natural que eu encontre muitos defeitos nessa escrita. E isso é completamente natural em todos os aspectos, né? Por exemplo, quando Gustave Flaubert, que é um escritor daqueles, né, pelo amor de Deus, acho que nem a gente. Quando ele escreve Madame Bovary, que eu acho que é um livro assim que nem foi um ser humano que fez, então, não sei, eu sugiro para vocês. Ele escreve Madame Bovary, a princípio, né, uma primeira versão com 1000 páginas, né? E ele vai reescrevendo, segundo ele, uma mesma página 30 vezes novamente, né? Até que ela chegue numa questão estética ali que lhe agrade, né, como escritor. Então, essas 1000 páginas de Madame Bovary acabam se tornando 130, 140, enfim, depende da versão, que ele reduz depois de reescrever o livro 30 vezes, né? Eu estou falando de Flaubert, né, que é um grande autor, então alguém que domina a palavra com muita maestria. Imaginem vocês qualquer pessoa comum, né, ao escrever, né? Ela tem, claro, de adentrar o mesmo processo, que é o processo de reescrita. Então, a BNCC, ela traz agora para a língua portuguesa a convicção de que ensinar a escrever é ensinar a reescrever, né? Então, o texto é trabalhado a partir de determinados aspectos, né? Primeiro deles, planejamento. Eu tenho que pensar o texto antes de escrever o texto. Ou seja, qual é o gênero do meu texto, como as linhas, né, são ocupadas por esse gênero, porque a poesia usa o suporte de um jeito, a narrativa usa o suporte de outro. A ata não tem parágrafo, mas o texto dissertativo tem, enfim. Né? Primeiro é o planejamento. É entender ali diversas situações, né? A linguagem que eu vou usar, se é coloquial, se não é, qual é o tipo de contexto, qual é o tipo de enunciante, quem vai ouvir esse texto. Escrever, primeira coisa, a revisão, ou seja, que é a leitura daquilo que eu escrevi para a posterior adequação. Depois disso, reescrita desse texto, né? Toda a produção de texto passa por reescrita, é um hábito que você tem que criar. Fora isso ainda, eu tenho ainda uma edição, caso esse texto vá para um espaço digital. E só então, né, a entrega para o leitor.
Então, a BNCC traz um trabalho com texto ali desde o primeiro aninho, quando na verdade a criança ainda nem faz texto, né? Para que se crie o hábito de que a escrita é também um processo de reescrita e reavaliação daquilo que foi escrito para uma versão final, que vem depois de bastante entrega do sujeito com o texto que ele escreve. Nos primeiros e segundos anos, que é um processo ainda de alfabetização, né, a gente tem na BNCC a ideia do professor escriba, né? O professor escriba o escriba na Antigo Egito é aquele que nem lê o que ele escreve, ele nem sabe o que ele escreve, mas ele reproduz, né? Então, o professor de primeiro e segundo ano é aquele que vai ser o professor escriba. Ele vai para o quadro escrever aquilo que as crianças ditam a ele, né? Para que elas tenham uma noção de escrita mesmo antes de escrever. E nesse processo de ir para o quadro escrever alguma coisa que a criança está ali ditando a ele também já vai trabalhar a reescrita desde então. Bom, nesse eixo escrita que a BNCC trabalha sempre da perspectiva do gênero, da produção textual, da questão de que o texto é algo para o outro, então deve-se considerar o contexto e o interlocutor, enfim, todos esses processos que eu acabei aqui de delinear para vocês, né, da escrita e reescrita, que é algo que a gente talvez não passou na escola e que nos fez falta posteriormente, né? Tem também o trabalho com outro eixo, que é chamado eixo análise linguística, que eu vou trabalhar com vocês posteriormente. O eixo análise linguística trabalha a gramática da língua portuguesa, porque a escrita demanda também que você, né, domine alguns recursos gramaticais. A gramática não livre, não solta, mas a gramática dentro da sua funcionalidade textual, ou seja, como que saber gramática pode me ajudar a escrever de maneira mais clara ao interlocutor. Então, sempre que o eixo escrita é trabalhado em sala de aula, ele é trabalhado junto com o eixo análise linguística, que eu nem vou falar aqui agora para não confundir. É um eixo que se dedica a questões gramaticais, né, do ponto de vista textual, né, uma gramática que te prepare para escrever melhor. E esse conhecimento gramatical vai te ajudar ali a preparar o seu texto para o seu interlocutor, né? Fora isso, há toda uma preocupação ali com as marcas de segmentação desse texto. O que seriam essas marcas de segmentação, né? São os marcos relacionados aos fatores gêneros desse texto, né? Ou seja, a carta, né, ela se segmenta de determinada forma no suporte, da mesma forma que a poesia se segmenta de determinada forma no suporte, né? Há formas diferenciadas de segmentação de um texto a partir de determinado suporte e contexto de escrita. Agora, de modo geral, né, a BNCC trabalha com a ideia de que escrever não é uma prática mecânica, né, como muitas escolas acabam por formar no aluno, né? Copiar do quadro, por exemplo, textos e textos não torna ninguém escritor, né? O que torna alguém escritor é ele entender que a escrita é um processo multifatorial, ou seja, ela depende de várias habilidades que têm que ser aprendidas ao longo da vida escolar. Ela também demanda treino, né? Porque quanto mais você escreve, mais você tem vontade de escrever, e quanto menos você escreve, menos vontade você tem. Então, há uma questão ali de resiliência na escrita, né? Para se conseguir criar mesmo o prazer de fazer isso. Nem sempre o processo é prazeroso, né? Às vezes ele é sofrível mesmo, então é algo assim que demanda resiliência. Mas há uma fala de que quanto mais se escreve, mais vontade se tem de escrever, né? A escrita, ela é uma dificuldade, sim, nas escolas públicas brasileiras, né? Porque a gente tem uma situação de analfabetismo intrafamiliar muito grande. É muito comum que uma criança tenha avós que não saibam ler e escrever. É muito comum que os pais dessas crianças escrevam de maneira muito limitada, ou nem escrevam, ou se restringam ali à escrita de um nome ou outro, né? Ou da própria assinatura somente, muitas vezes. E claro que essa falta de relação com a escrita dentro de casa tem um
impacto também no ambiente escolar, né? Uma das soluções para tal questão, né, que a BNCC traz ali, né, como sugestão aos professores, é trabalhar muito a escrita coletiva. De primeiro a quinto ano, praticamente toda a escrita, ela é uma escrita de caráter coletivo, né? Em que o aluno ou vai produzir algo de modo coletivo com o professor e turma, ou vai produzir com um colega, ou uma reescrita coletiva, mas é quase natural, né, que todo processo de criação de escrita tenha também uma relação com o coletivo da sala, em que uma criança vai ali, né, amparando e ajudando outra no domínio dessa habilidade. A ideia geral da BNCC é parar de relacionar a escrita, né, a algo mecânico. A criança copia do quadro e tem uma letra bonita, então logo domina a escrita. Não é isso, a escrita é muito mais do que isso. Ou também tratar a escrita como um domínio de caráter ortográfico somente, né? Sabemos que a ortografia é o menor dos problemas na escrita e de maneira um pouco errônea, né, é vista por muitos como uma qualidade ou um defeito tão somente. O processo é contínuo, o processo é cotidiano, né? O professor ele nunca pode deixar de trabalhar a escrita da maneira como aqui foi apontado, né? Ele tem que dinamizar suas aulas por meio de muitos gêneros e o aluno é considerado alguém que domina a escrita em toda em suas possibilidades quando ele domina o alfabeto, enfim, os aspectos linguísticos, mas principalmente quando ele consegue transformar os seus discursos por meio de gêneros, né? Transformando sim a escrita em gêneros do discurso. Pessoal, obrigada pela atenção. A gente volta a esse assunto nos próximos vídeos.